desde muito antes, né, o que me fez, não só pela influência do presidente Jair Bolsonaro, né, para a pauta, que eu via um único lá no parlamento, naquele então momento, tocar com tanta veemência e sendo mais realista no tocante às pautas que diziam respeito à segurança pública em cenário nacional, mas uma coisa que me preocupou muito, e até preocupa no dia de hoje, né? E lá desde o tempo de militante, né? Que eu não gosto de dizer essa palavra, de soldado de rua, né? Sim. Do Exército Conservador, foi a questão de como a polícia militar ela é enxergada pela nossa sociedade em geral hoje, né? Você acha que mudou, não? Muito pouco. Eu digo no sentido assim, mudou, de... Não, Muito pouco, porque eu digo no sentido de enxergar como um braço aliado do cidadão, né? Infelizmente, a gente, nos últimos, eu digo que 17 anos, ou até antes, você bota aí 25 anos pra cá, né? Se você analisar, né, existe uma política ideológica que desde a base, né, ensina os cidadãos a demonizar a polícia militar. Né? Demoniza a polícia militar, melhor dizendo, e as forças de segurança em geral ao cidadão, né? Outro dia fiz um recorte simples, né? Tava conversando em uma escola pública de uma comunidade. Até minha assessoria tá até aqui comigo, né? Parei 10 alunos para fazer uma pesquisa rápida, empírica, né? Sim. Perguntei, qual a sua visão que você tem da polícia militar? 6, né? Me disseram, em linhas ainda que diferentes, mas disseram no seguinte sentido, né? A gente não pode abraçar muito porque você sabe como é que funciona dentro da comunidade, né? Bicho pega, você tá achado como lembra X9. Do seu aluno, não lembra, né? do seu aluno? Pois e outros 4 disseram, não tenho nada a falar muito sobre isso não. Ou seja, criou-se uma ideia, né? E claro, por culpa de uma política ideológica que demonizou, né, a figura do policial, principalmente o militar que tá mais no dia a dia, lá mais ostensivamente, né? Que é a função da polícia militar, uma polícia mais ostensiva, né? O caráter, melhor dizendo, né? E de todos ali os membros das forças de segurança. E você vê, isso atrapalha até no trabalho do terceiro setor. Aqui tem o Ivan, que tem um projeto social, né? Que, de certa forma, é importante que desmistifica essa imagem, né? Para a sociedade, nas comunidades. Outra questão, Basílio, em relação a isso, né? Como eu estava falando... Tem o caso que me fugiu, daí ia falar que citar um caso, mas me fugiu da memória, que eu toquei aqui no caso de Ivan, né? Eu digo de base literária mesmo, né? Já peguei conteúdos em livros didáticos ali, de escolas públicas, né? Estavam certas charges que tinha, por exemplo, porque era para trazer até esse recorte, né? E dava pra passar aqui. Agora a gente meteu aqui a televisão melhor. Mas eu vou resgatar. Pra mostrar os vídeos, mas o cara não tá desfrutando. Eu vou resgatar até outro momento para você passar, né? E divulgar. Que tinha, por exemplo, um livro didático de ensino médio. A população toda ajoelhada, com as mãos na cabeça, e o policial com um fuzil, né? E aí tinha escrito esse tipo de sociedade que você espera, essa segurança que a gente precisa. Ou seja, né? A força ali que compõe, assim como a educação, o tripé da política pública, é passada de uma forma demonizadora para a sociedade. Como é que você vai esperar uma simbiose, né? Eu digo mais ali conjunta de polícia e sociedade, se desde a base já é essa política. Então acho que o primeiro ponto é mudar nesse sentido, né? A gente começar a passar dentro da base ali pedagógica, né? Desmistificar claro, é uma praga a política quando entra a política ideológica, né? E atrapalha, né? Atrapalha, né? E isso tem aí meio que prejudicado, acho que esse trabalho da imagem da polícia nas comunidades. Se a gente for resgatar de muito antes, né? Quem criou essa guerra? Vamos lá. Qual a origem dessa guerra hoje? Né? Que muitos dizem. Guerra de quê? Eu digo que da sociedade e polícia. Sim. Uma guerra que foi forjada, vamos dizer assim, né? Desde lá da década de 80, com a ideia do seu Leonel Brizola, de que polícia não pode subir morro. Foi dali que o crime se instalou, né? Tomou as comunidades. E a gente vê o que acontece hoje, é muito lá de trás. Ou seja, teve uma motivação político-ideológica, né? Como foi que nasceram as organizações criminosas? A gente pega lá, né? As grandes organizações criminosas. Juntaram os presos políticos na Ilha do Governador. Com os presos normais. Com os batedores de carteira. O que foi acontecendo? As aulas ali de como deveriam reagir. Exatamente. Os presos políticos doutrinaram
né, os egressos do regime de 64, doutrinaram esses simples batedores de carteira ali, de pequenos crimes, né? Ali, como chamou de trombadinha, doutrinaram estes e disseram o seguinte, ó, seu inimigo é o Estado. E aí começou a se formar as grandes organizações, né? E além do Estado que te combate, é a polícia. É a polícia, exatamente. E aí criou-se esse clima, e aí aliado com a política de Leonardo Brizola, mais tarde, de que polícia não pode subir morro, que veio a generalizar esse caos. Por isso que eu digo, o promotor desse caos não há como esconder a esquerda mesmo, desde a base, com sua influência ideológica, né? E na prática trouxe esse caos generalizado para o nosso país. E digo mais, né? Se continuarmos nessa linha, a gente vai chegar em um estado muito parecido com o México.